Uma delegação de 12 ministros dos negócios estrangeiros europeus e a alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, chegou a Kiev para assinalar o 4º aniversário das atrocidades em Bucha. A visita à cidade, onde foram descobertos mais de 400 corpos após o término de uma ocupação russa com a duração de um mês em 2022, serve de lembrança sombria dos crimes de guerra documentados pelas Nações Unidas. Embora na terça-feira 26 Estados-membros tenham prometido responsabilização total pelas vítimas, a União Europeia continua dividida, dado que a Hungria não assinou a declaração conjunta e continua a bloquear o empréstimo vital de 90 mil milhões de euros para Kiev. A visita ocorre num momento crítico para a Ucrânia, com a atenção da comunidade internacional voltada para o conflito crescente no Médio Oriente. Kaja Kallas salientou que a responsabilização é um elemento indispensável para uma paz duradoura, mesmo com as negociações mediadas pelos Estados Unidos da América num impasse. Na terça-feira, vários ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia reuniram-se na Ucrânia para assinalar o 4º aniversário da libertação de Bucha, local de um massacre em que cerca de 400 ucranianos foram mortos. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Roménia, Oana Toiu, esteve presente e lembrou a luta ucraniana e a resiliência do país. We have visited together Bucha, also commemorating the victims, but in the same time being witnesses to this moment of resilience and how Ukrainians have taken back occupied territory. As forças ucranianas libertaram Bucha após um mês de ocupação, revelando o que constituiu a primeira prova das atrocidades russas. We have seen and heard stories of civilians that were simply crossing the streets, of children that were killed under Russian occupation. 400 children were kidnapped and have recently returned to the Ukrainian community. Kaja Kallas, chefe da política externa da União Europeia, que liderou a visita, afirmou que Bucha tornou-se um símbolo da crueldade da guerra da Rússia. Pelo menos 7 pessoas morreram na sequência de 2 ataques na capital libanesa, Beirute, na madrugada desta quarta-feira. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, mais de 20 pessoas ficaram feridas, enquanto Israel alegou ter atingido um comandante sénior do Hezbollah e outro membro do grupo. No sul do Líbano mantêm-se os confrontos violentos com o Hezbollah. O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, indicou que Tel Aviv pretende ocupar partes do sul do Líbano, numa declaração que constitui a linguagem mais forte utilizada pelo país desde que invadiu o vizinho do norte. בנוסף תאפשר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני של למעלה מ-600,000 תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון. כל הבתים בכפרים סמוכי הגבול בלבנון ייהרסו בהתאם למודל רפיח ובית חנון בעזה כדי להסיר אחת ולתמיד את האיומים סמוכי הגבול מעל תושבי הצפון. O ministro da Defesa libanês Michel Menassah condenou rapidamente as declarações, afirmando que os planos refletem uma clara intenção de impor uma nova ocupação do território libanês e deslocar à força centenas de milhares de cidadãos. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, denunciou o envio de tropas por parte de Israel contra alvos do Hezbollah no Líbano como uma invasão ilegal que viola a integridade e soberania do país. As autoridades libanesas afirmam que a guerra já causou até ao momento mais de 1.200 mortos e 1 milhão de deslocados. Desde o início do conflito, os Estados Unidos e Israel atacaram pelo menos 132 locais culturais e históricos no Irão, de acordo com o responsável iraniano da Unesco. Vários palácios e uma mesquita ficaram danificados. اینکه هزینه‌ها چقدر اصلا نمیشه گفت. اولا ببین چه اینها پرایسلسه به تعبیری. اینها غیر قابل جبرانن. چجوری میشه اینها رو تعبیر کرد؟ Fartusi acusou os Estados Unidos e Israel de atacarem intencionalmente estes locais, salientando que os países possuem tecnologias avançadas que lhes permitem saber exatamente o que estão a atingir. A Unesco afirmou que forneceu antecipadamente a todas as partes do conflito as coordenadas dos locais de património para evitar danos. بی‌دفاع‌تر از میراث فرهنگی و میراث طبیعی که نیست. به نظرم در یک جمله هدف قرار دادن میراث فرهنگی
هدف قرار دادن هویت انسانیه. اگر دغدغه انسان داریم لازمه که حرمت میراث فرهنگی رو نگه داریم. As autoridades iranianas solicitaram à Agência Cultural das Nações Unidas no início deste mês que adicionasse mais locais à sua lista de proteção. Emmanuel Macron iniciou na terça-feira uma digressão estratégica pela Ásia com a sua primeira paragem no Japão. Recebido com honras pela primeira-ministra do país, o chefe de Estado francês procura consolidar o eixo Paris-Tóquio num contexto global desestabilizado. Entre as tensões no Médio Oriente e o desejo de defender uma terceira via no meio da rivalidade sino-americana, os desafios são tanto políticos como económicos para a França. Nous croyons ensemble au droit international, à l'ordre international qui repose sur la Charte des Nations Unies. Nous croyons aussi aux valeurs démocratiques que nous défendons. C'est ce qui fait que vous venez de le rappeler, nous défendons l'un et l'autre le retour à la paix, au cessez-le-feu, au calme, à la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz. Cette hospitalité, dans quelques mois... Paris e Tóquio garantiram o seu futuro nuclear com reatores de última geração, bem como o seu abastecimento de metais de terras raras para reduzir a dependência da China. 経済安全保障の分野では重要鉱物などの輸出規制について深刻な懸念を共有しました。今後サプライチェーンの強靭化に向けて日仏両国が戦略的に協力をしていきます。 Após a visita ao Japão e um almoço oficial com o imperador Naruhito, Macron vai voar para a Coreia do Sul. Esta segunda paragem marca a primeira visita de um presidente francês em 11 anos, com discussões sobre a segurança regional e um encontro muito aguardado com estrelas do K-pop. La seule raison pour laquelle je pourrais cesser d'être maire du Havre, c'est si, en 2027, et ça ne me paraît pas être exactement une hypothèse facile, je devenais président. Édouard Philippe já tinha condicionado o seu futuro presidencial à vitória nas eleições municipais, uma estratégia que parece estar a dar frutos. Depois de ser reeleito por uma esmagadora maioria para a Câmara de Le Havre, o antigo primeiro-ministro de Emmanuel Macron é agora o preferido para vencer as eleições presidenciais francesas de 2027 em duas novas sondagens. O candidato surge à frente do nome provável do Rassemblement National, Jordan Bardella, que dominou as sondagens anteriores. Os estudos de opinião apontam para um domínio da extrema-direita na primeira volta, mas uma aponta para uma vitória de Édouard Philippe, com 52% dos votos na segunda volta, contra 48% de Bardella. Já a sondagem do Instituto Elab diz mesmo que o candidato poderia derrotar qualquer rival do partido de Le Pen. Numa entrevista ao Le Figaro na terça-feira, Édouard Philippe delineou algumas das suas propostas, defendendo uma política de imigração seletiva, sublinhando a necessidade de manter a imigração para compensar o declínio da população em idade ativa. Entre realinhamentos políticos e o possível surgimento de novos candidatos, nada está ainda definido na corrida para o Eliseu. 3 casais homossexuais deram um nó pouco depois da meia-noite na Câmara Municipal de Amsterdão na quarta-feira. Um evento realizado em homenagem ao 25º aniversário dos primeiros casamentos homossexuais do mundo. A celebração homenageou o casamento coletivo de 2001, quando 4 casais do mesmo sexo casaram numa cerimónia histórica para os direitos LGBTQ+, que abriu caminho para a legislação semelhante em quase 40 países em todo o mundo. Alguns destes casais marcaram presença na cerimónia de aniversário, que contou também com o primeiro-ministro Rob Jetten. As a Prime Minister, I'm very proud that we celebrate 25 years of universal marriage here in the Netherlands. And also for me personally, I can still remember when I was 14 years old watching TV, seeing the first couples getting married here in Amsterdam. That was also very inspiring and emancipating for me personally, as it has been for so many others. Embora estes casamentos sejam os comuns, Jetten afirma que há ainda muito trabalho a fazer. Yeah, I think the Netherlands needs to get back on track, especially protecting trans persons in the Netherlands, or creating better legislation for surrogacy to make sure that we become a top 10 country again in terms of queer rights. Desde 2001 foram celebrados nos Países Baixos mais de 36 mil casamentos homossexuais, de acordo com as estatísticas do país.
3 meses após a intervenção das autoridades gregas para conter o surto de varíola ovina, que resultou no abate de milhares de animais, os agricultores encontram-se desesperados. No início de março já tinham sido abatidos mais de 480 mil ovinos e caprinos numa tentativa de conter a doença, tendo as zonas mais afetadas sido as da Grécia Central e do Norte. Είμαστε σε εγκλισμό για 2 μήνες 3, το οποίο δεν ξέρουμε πότε άμα ξαναβγεί άλλο κρούσμα, ξανά πάλι σε εγκλισμό. Με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ζωοτροφές, να μην μπορούμε να βγούμε έξω για βοσκή και να αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Os agricultores afirmam que a acentuada diminuição do gado e a consequente queda na produção do leite representa agora uma séria ameaça para o queijo feta. Com denominação de origem protegida, este famoso queijo é um dos produtos de exportação mais valiosos da Grécia, se não ο mais valioso. Επειδή θανατώθηκαν 500-600 χιλιάδες πρόβατα, το γάλα θα είναι κατά πολύ μειωμένο. Με αποτέλεσμα θα επηρεαστεί και στη φέτα. Θα είναι πάρα πολύ μειωμένη η φέτα. Já os produtores de queijo da região lamentam que a produção de leite tenha diminuído cerca de 40% este ano, sendo a principal região produtora de feta do país, responsável por mais de metade das exportações totais. Qualquer perturbação na Tessália tem repercussões a nível nacional. Μειώνοντας το ζωικό κεφάλαιο, περιορίζεται η προσφορά του γάλακτος. Εφόσον περιορίζεται η προσφορά του γάλακτος, πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε να παράγουμε λιγότερη φέτα. Segundo estimativas da Organização Interprofissional Nacional do Feta, a produção deste tipo de queijo poderá enfrentar um déficit de cerca de 20 mil toneladas até 2026. Em comparação, a produção total em 2025 foi de cerca de 140 mil toneladas.